Olá, meus queridos irmãos, voltamos falando ao vivo de Lajinha, Minas, são nossas aulas de introdução bíblica, não, Teologia Geral 2. Falamos do livro 6, que é um dos últimos livros do nosso curso básico. O nosso curso tem 3 vertentes, básico, médio e curso também chamado de bacharelado livre. Nós estamos ministrando aulas aqui do Sul Capixaba, leste de Minas, pelo Centro de Cultura Bíblica Berechit, professor Ilmar, formado em Ciência de Teologia, superior do MEC, com mestrado também e doutorado. Também temos formação secular na área de História, Geografia, Filosofia, Educação Religiosa, Língua Portuguesa e outra mais. Mas não sabemos muita coisa ainda não, estamos aprendendo, hein? Vamos continuar estudando para aprender mais. Nós estamos falando de Teologia Geral, falando de Deus. Quem é Deus, né? Lembrando que o nome Deus na Bíblia, Yahvé, Senhor, né? A meio da revista corrigida colocou Senhor com as letrinhas maiúsculas, aparece 5.521 vezes. Tem algumas versões que colocou Jeová, mas na verdade não existe J no hebraico, né? É Yahvé. O tetragrama é Iod Re Vav V, né? Iod Re Vav Re. É o tetragrama que dá 26 na gematria. Na aula passada de Teologia Geral 2, nós falamos sobre o início da teologia, mostrando sobre a trindade. Nessa matéria, que é a número 2, nós estamos tratando da trindade. Falamos então, mostrando os textos do Velho Testamento que mostram a trindade, apesar que a palavra trindade não existe no Novo Testamento, nem no Velho, né? Mas existe várias referências na bênção apostólica, quando Jesus foi batizado no Jordão, e várias vezes. E no Velho Testamento também aparece lá, façamos o homem, desçamos e confundamos. Então nós falamos na aula passada. Hoje falaremos sobre a revelação completa da Trindade, que se resume nessas 3 frases, 3 tópicos aqui, ó. Que a Trindade é Deus em 3 pessoas, cada pessoa é plenamente Deus e há um só Deus. Então começando falando sobre Deus é 3 pessoas. Como é que pode isso? O fato de Deus ser 3 pessoas significa que o Pai não é o Filho, e são pessoas distintas, e o Filho não é o Pai, e nem o Filho é o Espírito, e nem o Espírito é Deus. Cada um é uma pessoa, não é isso? São distintas. João capítulo 1, versículo começa dizendo assim, em arquém rologos, kai rologos em prós, ton teon, kai teos. No princípio era a palavra era Deus, a palavra estava em Deus. Então aí está mostrando já, né, a dualidade. No princípio criou Deus, então arquê, no princípio Deus, palavra, a palavra é Jesus. E você vê isso no Velho Testamento quando da criação, lá em Gênesis capítulo 1, né? Disse Deus está usando o verbo, usando a palavra. E o Espírito de Deus pairava sobre as águas. Então você vê Deus criando Elohim, né? Sem falar que começa em Bereshit bar Elohim. Já no próprio palavra Elohim tem a trindade, tem os 3. No princípio criaram os deuses, os céus e a terra. Mas você tem, como você pega João 1 em arquém rologos, no princípio era verbo, era palavra. Então quando Deus fala a palavra, está sendo Jesus. E mostra que o Espírito de Deus parava sobre as águas. Então tem Deus, tem o Espírito e tem Jesus. Além disso, o Pai não é o Espírito, nem tampouco o Filho é o Espírito. Isso distingue claramente. Se você pegar João 14, 26, eu vos enviarei o Consolador, não é isso? Jesus disse, eu não poderei ir enquanto eu não for, o Consolador não virá. Mas assim que eu for, ele virá. Então, existe fase, existe tempos, né? Deus atuando no Velho Testamento em 4.000 anos, Jesus atuando na Terra naqueles 30 e poucos anos, e depois que Jesus sobe, ficou a igreja por conta do Espírito Santo. Hoje quem está atuando mais diretamente na Terra, desde o Pentecostes para cá, é o Espírito Santo, a terceira pessoa da Trindade. Então há diversos versículos mencionados que o Espírito Santo é revelado em coordenada relação com o Pai e com o Filho. Você pode ver isso, ele é uma pessoa, como pessoa, então ele tem um pronome, né? Ele. É falado sobre ele, né? Ele, quando vier, ele vos ensinará as coisas, ele vos fará lembrar daquelas coisas, disse Jesus, não é isso? Ele é até chamado de Paráclitos, inclusive tem uma aula na sistemática sobre ele. Já foi gravada essa aula, pneumatologia, só sobre o Espírito Santo, né? É o Paráclitos, ele aparece 5 vezes no Novo Testamento como Paráclitos, principalmente no Evangelho de João, e na primeira epístola de João, capítulo 2, 1, que ele chama ele de advogado, né? Paracaléu é chamado para estar ao lado de alguém.
Então, a palavra são pessoas distintas. Jesus é uma pessoa distinta, um carnal, habitou aqui, esteve entre nós 33 anos, nem poucos. Deus é o Pai de todos e o Espírito Santo é esse encarregado de conduzir a noiva para os céus. Segundo item, primeiro item nós falamos então que Deus é três pessoas, muito claramente. Segundo item, cada pessoa é plenamente Deus, completamente. Então, a Escritura dá um farto testemunho que cada pessoa é plenamente Deus. O primeiro Deus, Pai, é Deus, né? Está no primeiro versículo da Bíblia, no qual criou Deus os céus e a terra, em todo o Antigo Testamento e o Novo Testamento. Você vai ver que, categoricamente, Deus é soberano, né? Ele é sempre Deus. O Filho também é plenamente Deus. Tradução do verbo, né? João capítulo 1, versículo 1, logos, né? Isso aí entra um dogma e uma heresia da testemunha de Jeová, né? Que ele diz lá que não tinha um artigo definido rô, aí fala que o verbo era um Deus. Mas é tanta falácia isso aqui, que na própria versão dos testemunhos de Jeová, a versão deles chamada Tradução do Novo Mundo das Escrituras Sagradas, se você pegar o verso 6 da versão dele, o verso 12, o verso 13 e o verso 18, eles não colocam um. Não tem um artigo também no teos, roteos, não tem um artigo, eles colocam houve um homem enviado por Deus. No 12, poder de serem feitos filhos de Deus. No 13, mais de Deus. No 18, ninguém jamais viu Deus. Então deveria pôr, se no primeiro versículo 1 é um Deus, então o versículo 6, versículo 12, versículo 13 e o 18 deveria também ser um Deus. Mas eles não colocaram, só colocaram aqui. Então nós temos provas sólidas a favor da divindade de Jesus também. Né? O Filho é plenamente Deus. Tomé mesmo falou isso, né? Senhor meu e Deus meu. Né? O Antigo Testamento, a profecia de Isaías, versículo 9 e 6, diz que é Deus forte, né? Observe então aí também que a referência é isso. Agora o Espírito Santo também é plenamente Deus. Não é só Deus que é Deus e Jesus que é Deus. Ele também é plenamente Deus. Uma vez que entendemos que o Pai é Deus e o Filho é Deus, em Mateus 28, 19, mostra que o Espírito Santo está classificado no mesmo nível do Pai e do Filho. Os crentes de todas as épocas sempre foram batizados em nome do próprio Deus também. O batismo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Em Atos 5, 3 e 4, Pedro pergunta a Ananias, por que Satanás deixou teu coração para que mentisse ao Espírito Santo? Não mentisse ao homem, mas a Deus. Então está mostrando categoricamente que o Espírito Santo também é Deus. E as palavras de Pedro também, né, falando sobre isso. A pergunta de Davi no Salmo 139, 7, 8, para onde me esconderei de ti, né? Se eu descer no abismo, tu lá estarás, se eu for para onde for, sempre estarás, mostrando que a onipresença do Espírito Santo também. Como Deus ele é presente, onipotente, onisciente, tem todos os atributos que nós vimos na aula do capítulo 5, no livro 5, atributos morais, atributos pessoais, os atributos comunicáveis e os não comunicáveis, que está lá na apostila do livro 5, do bloco 5. Então, ausentar-se de Deus, no Salmo 139, é ausentar-se da presença também do Espírito Santo. Paulo atribui característica divina da onisciência ao Espírito Santo em 1 Coríntios 2, 10 e 11. Né? Onde está dizendo isso aí, que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, o que é nascido do Espírito é Espírito. Não te admire, te importa nascer de novo. João, falando para Nicodemos, Jesus disse para Nicodemos, que não nascer do alto, não é isso? Nascer de novo, nascer do alto. Então nós já vimos aí que Deus é três pessoas, que cada pessoa é plenamente Deus, e agora temos que ver que só há um Deus. Então, Deus é três, cada um é plenamente Deus, mas só há um Deus. A Escritura deixa bem claro isso, que só existe um único Deus. As três pessoas da Trindade são um, mas apenas em propósito. Não apenas em propósito e em concordância no que pensam, mas em essência, na sua natureza essencial. Deus é um só ser. Não existe três deuses, isso aí já é paganismo, né? Triteísmo, isso aí já é uma coisa fora. Existe um Deus só. A gente vê em Deuteronômio 6, Êxodo 5, 1 Reis 8,60. Vamos dar uma olhada nesses textos aqui, quer ver? Olha lá, ó. Um só Deus, Yahvé, 5.521 vezes. É um fogo consumidor, Deuteronômio 4,24. É um Deus zeloso, Deuteronômio 4,24, 6,15. É o único Senhor, Deuteronômio 6,4. O Senhor é Deus e não há outro. 1 Reis 8,60. Eu sou o Senhor e não há outro. Além de mim não há outro Deus. Isaías 45. Pois não há outro Deus senão eu. Isaías 45, 21. Deus justo e salvador. Eu sou o primeiro e o último. Além de mim não há outro Deus. Isaías 44.
Em Novo Testamento agora, ó, visto que Deus é um só, Romanos 3:30. Há um só Deus, o Pai, 1 Coríntios 8:6. Crês tu que Deus é um só? Tiago 2:19. Até os demônios creem e tremem. Então, até os demônios estão cientes de que Deus é um só, a Trindade, todavia, ela é aquela três em um só. É um só Deus em três partes, né? Um só Deus manifestado de três maneiras com relação às suas ações, às suas funções na eternidade. Cada pessoa é plenamente Deus, Deus é três, cada uma é plenamente Deus e há só um Deus. Essa, então, é a segunda aula da nossa Teologia Geral 2. Tchau, tchau.